Não encosta em mim. Eu tô suja. Eu tenho nojo de mim mesma. O grito estourou no meio da feira de São Gonçalo, como se alguém tivesse lançado uma pedra no coração do lugar. Vendedores pararam de pesar frutas, crianças interromperam brincadeiras, turistas se viraram assustados. Por um segundo, tudo pareceu congelar no ar quente daquela manhã de sábado. No centro da confusão, uma menina magra, ofegante, com um vestido surrado e cabelo preso de qualquer jeito, tentava se esconder atrás de uma banca de mandioca, mas sua perna direita, deformada, gigante, pesada como se carregasse o mundo inteiro, não a deixava se mover rápido. Era impossível não notar. Era impossível não olhar. E justamente isso era o que mais a machucava. Os olhares. Ela era Luna, a menina que todos naquela comunidade chamavam cruelmente de pé de elefante. As provocações começaram com risadinhas. Depois viraram piadas ditas em voz alta. E agora, 4 garotos a cercavam, chutando pó no seu pé inchado, apontando, rindo escandalosamente. Olha lá, a Luna vai chorar. Gritou um deles, o mais ousado. Se encostar nela você pega doença, disse outro, empurrando-a com o dedo como se ela fosse um objeto. Luna apertou os olhos, talvez para tentar não ver o mundo, talvez para que o mundo não a visse. E então gritou as palavras que atravessaram toda a feira. Não encosta em mim. Eu tô suja. Suja. Vocês não entendem. Ninguém sabia. Mas aquela frase era um reflexo fiel do que ela ouvia todos os dias. E, pior ainda, do que já tinha começado a acreditar sobre si mesma. Alguns adultos passaram, olharam rápido, mas não disseram nada. A indiferença era tão afiada quanto o deboche das crianças. Foi nesse momento que um rapaz alto, magro, com camiseta amarela desbotada e tênis simples, atravessou a multidão com uma feição de preocupação. Ele tinha um rosto familiar, mas ninguém reconheceu de imediato por causa do boné e dos óculos escuros. Ele estava ali apenas para comprar alguns legumes, como fazia algumas vezes por mês. Era Kaká, o ídolo, o craque, o homem que fez o mundo se emocionar com sua fé e seu futebol. Mas ali, ele era só um cidadão comum passeando entre bancas improvisadas, observando a essência do povo que sempre amou. Ele ouviu o grito antes mesmo de ver a cena. E quando viu Luna caindo de joelhos, tentando proteger sua perna gigante, algo dentro dele se contorceu. Era impossível para ele ficar parado. Kaká acelerou os passos, mas antes de chegar perto, uma vendedora de pastel, uma mulher grande, de voz estrondosa, gritou: "Pega ela!" Ela tentou roubar uma coxinha. O tumulto virou caos. Luna regalou os olhos, assustada, tentando explicar. "Eu não roubei nada. Eu só estava passando." Mas ninguém ouvia. A mulher avançou com fúria. "Ladrãozinha mentirosa. Além de doente, ainda quer roubar." Kaká entrou no meio, levantando a mão. "Calma, não encosta nela." A mulher olhou para ele de cima a baixo. "E você é quem para mandar em mim, hein?" Kaká respirou fundo e apontou para Luna. "A menina está assustada. Ela não pegou nada." "Como você sabe?" A mulher rebateu, irônica. "Agora virou advogado de marginal deformada?" Aquela frase atravessou o peito de Luna como uma lança. Ela tentou se encolher ainda mais, mas seu corpo não obedecia. Kaká abaixou rápido, ficando da altura dela. "Você tá bem?" perguntou baixinho. Ela balançou a cabeça, negando, os olhos cheios de lágrimas. "Por favor, não chega perto, eu sou suja." O coração de Kaká quase desabou. "Ei, olha pra mim. Ninguém aqui é sujo. Muito menos você." Mas os garotos ao redor continuavam rindo. "E, olha só, o tio tá conversando com o pé de elefante", disse um, gargalhando alto. "Cuidado, tio. Ela vai estourar o chão." Outro completou, jogando uma casca de banana no pé dela. Kaká se levantou devagar, e um silêncio estranho pairou quando ele retirou os óculos escuros. Foi como se um véu tivesse sido levantado. Um dos meninos arregalou os olhos. "Pera, eu conheço ele. Eu conheço esse cara." "Não, não pode ser." Outro murmurou, aproximando o rosto. Kaká apenas encarou-os por um segundo. E então o reconhecimento explodiu.
É o Kaká. Caramba, mano, é o Kaká de verdade. O Kaká tá defendendo a menina estranha. A multidão se aproximou. Algumas pessoas tiraram o celular para gravar. Luna tentou fugir ao ver tantas câmeras apontadas para ela. Não me filma. Ela gritou, desesperada. Eu não quero ser vista. Mas a multidão se apertava. Kaká abriu os braços, protegendo-a como um escudo humano. Parem! Gritou ele. Tem uma criança assustada aqui. Mas ninguém ouvia. Momentos como esses são estranhos. As pessoas amam ver celebridades, mas esquecem de ver o que realmente importa. Luna estava tremendo, tentando se esconder atrás da própria perna inchada. Kaká percebeu que aquilo estava rapidamente virando um pesadelo para ela. Sem pensar duas vezes, ele se agachou, passou um braço gentilmente por trás das costas da menina e ajudou-a a levantar. Ela estava leve, leve como uma criança que carrega peso demais dentro de si. Eu tô aqui, disse ele baixinho. Não vou deixar ninguém te machucar. Uma mulher na multidão murmurou. Coitadinha, mas olha o tamanho desse pé. Credo. Outra respondeu. Melhor ele se afastar. Isso deve ser contagioso. Kaká ouviu cada palavra. E cada palavra parecia queimar algo dentro dele. Era impressionante como a crueldade podia ser dita com tanta naturalidade. Ele apertou suavemente o ombro de Luna, como se quisesse protegê-la até dos sons. Vem, disse ele. Vamos sair daqui. Ele começou a caminhar, com Luna se apoiando em sua mão. A multidão, agora um pouco envergonhada, abriu caminho lentamente. O movimento parecia um milagre silencioso. Alguns cochichavam. Outros tentavam disfarçar a própria curiosidade. Quando chegaram a um canto mais calmo da rua, Luna finalmente conseguiu respirar. Mas suas mãos ainda tremiam. Por que você fez isso? Perguntou ela, com voz baixa. Todo mundo tem nojo de mim. Eles só falam a verdade. Kaká se ajoelhou de novo, para ficar de frente a ela. Não, eles falam as mentiras que aprenderam. O que você vive não é culpa sua. Ela desviou o olhar. Meu pai achava que era culpa minha. Ele foi embora por causa disso. O silêncio se tornou pesado. Kaká engoliu em seco. Seu pai estava errado. Todo mundo está errado então. Ela murmurou, amarga. O mundo inteiro olha e vê uma aberração. Eles não estão todos errados. Kaká sentiu algo quebrar dentro dele ao ouvir a palavra aberração sair da boca de uma criança. Luna, disse ele, com a voz mais firme do que pretendia. Ninguém que está aqui hoje teve coragem de fazer o que você faz todos os dias. Sair de casa, enfrentar olhares, enfrentar risadas, enfrentar pessoas que não entendem nada da sua dor. Você chama isso de fraqueza. Eu chamo de coragem. Luna respirou fundo, como alguém que nunca tinha ouvido nada parecido na vida. Acha mesmo que eu sou corajosa? Mais do que muitos jogadores que conheci. Respondeu Kaká sem hesitar. Ela quase sorriu, mas logo abaixou o rosto ao lembrar-se da multidão. Mas eles me odeiam. Eles têm medo do que não conhecem, disse Kaká. E às vezes, medo vira ignorância. Mas isso não tem nada a ver com você. Tem a ver com eles. A menina encostou as costas na parede descascada ao lado, respirando fundo. Kaká percebeu que o silêncio dela era cheio de mágoas acumuladas de anos de rejeição. Luna começou a falar, mas a voz falhou. Eu não queria nascer assim. Kaká tocou levemente o ombro dela. Ninguém escolhe o corpo em que nasce, mas pode escolher o que faz com ele. Ela piscou, confusa. Mas eu não posso fazer nada. Eu mal ando. O que você faz é existir, respondeu Kaká. E existir, do jeito que você existe, já é resistência. Luna ficou em silêncio por alguns segundos longos. Então murmurou. Eu queria desaparecer. Kaká fechou os olhos por um instante. Essas 4 palavras entraram nele como facas afiadas. Ele se lembrava do dia em que quase perdeu tudo quando era adolescente. Do médico que lhe disse que ele talvez não pudesse mais jogar futebol por causa do tumor na coluna. Lembrava de ter sentido medo, desespero, raiva. E se naquela época alguém tivesse dito que ele podia desaparecer, talvez tivesse acreditado. Ele abriu os olhos, firmes.
Luna, você nunca mais vai dizer isso. Nunca mais. Não enquanto eu estiver aqui. Ela levantou o olhar, surpresa. Por quê? Porque você merece existir, disse ele, com convicção absoluta. E porque eu prometo que você nunca mais vai enfrentar isso sozinha. Ela respirou fundo, ainda desconfiada. Mas, você nem me conhece. Ainda não, disse Kaká, sorrindo de leve. Mas vou conhecer. O olhar dela suavizou apenas um pouco, como se uma porta fechada há muito tempo tivesse rangido pela primeira vez. Eu posso confiar? Kaká assentiu. Pode. Eu sei que é difícil, mas pode. Luna olhou para sua própria perna, enorme, deformada, inchada, depois para a mão de Kaká, ainda segurando seu braço com carinho. E pela primeira vez em muitos meses, ela não sentiu vergonha. Sentiu algo semelhante à segurança. Tá bom, ela murmurou. Eu vou tentar. Kaká sorriu. E naquele momento, um vendedor de milho, que tinha visto toda a cena de longe, se aproximou timidamente. Kaká, eu queria pedir desculpa. Eu também ri dela um dia desses. Foi errado. Luna ficou rígida. O medo voltou aos olhos dela. Mas Kaká respondeu antes que ela tivesse tempo de fugir. Pedir desculpa já é um começo. O homem assentiu, envergonhado, e se afastou. Luna continuou olhando para o chão. Viu? Kaká disse baixinho. Tem gente que aprende. Um pequeno suspiro escapou da menina. Eu nunca imaginei que alguém fosse pedir desculpa para mim. Vai acontecer mais vezes, disse Kaká. Mas primeiro, você precisa aprender uma coisa. O quê? Ela perguntou, com voz pequena. A acreditar que você merece ser tratada com respeito. Ela respirou fundo, e uma lágrima solitária rolou pelo rosto. Eu não sei como faz isso. Então deixa que eu te ensino, respondeu Kaká. Devagar, no seu tempo. Por um instante, Luna fechou os olhos e apenas deixou o vento quente da manhã tocar seu rosto. Era como se no meio de toda a sujeira, calor, barulho e caos da feira, ela tivesse encontrado um lugar silencioso, não ao redor, mas dentro de si. Kaká se levantou, estendeu a mão para ela. Vamos para sua casa. Quero conhecer sua mãe. A gente conversa mais lá. Ela hesitou. Minha casa é feia, muito feia. Eu cresci em uma pior, disse ele com um sorriso largo. Luna piscou, surpresa. Depois segurou a mão dele. Sua perna inchada arrastava no chão, mas, de um jeito estranho, seus passos pareciam menos pesados. Como se o simples fato de não estar sozinha reduzisse metade do peso que ela carregou por anos. Enquanto caminhavam pela rua, algumas pessoas ainda olhavam com espanto, outras com vergonha por não terem ajudado antes. Mas Luna não abaixou a cabeça dessa vez. Kaká andava ao lado dela, e isso, de alguma forma, dava força aos músculos que antes tremiam. E assim, sob o sol forte do Rio de Janeiro, no meio de uma rua simples de gente simples, uma história começou. Uma história que mudaria a vida de Luna, a vida de sua mãe, e de alguma forma, mudaria a vida de Kaká também. Ele não sabia ainda, mas naquele momento, Luna já havia ocupado um lugar dentro dele que nenhuma taça, nenhum troféu e nenhum estádio lotado jamais conseguiu ocupar. A vida dos dois estava prestes a mudar. E tudo começou com um grito, um medo, um preconceito e um gesto simples. Uma mão segurando outra mão. A caminhada até a casa de Luna parecia um mergulho lento para dentro de uma realidade que muitos preferem ignorar. O sol forte de São Gonçalo queimava o asfalto rachado, os postes tortos lançavam sombras enormes, e as casas amontoadas umas sobre as outras pareciam lutar contra o tempo para continuar de pé. Era o tipo de lugar onde a vida acordava cedo demais e dormia tarde demais, sempre com pressa, sempre com medo. Kaká segurava a mão de Luna, mas com delicadeza, como quem segura algo frágil, não porque ela fosse fraca, mas porque já tinha sido quebrada muitas vezes. Luna caminhava devagar, não só por causa do peso absurdo da perna direita deformada, mas porque o próprio coração dela parecia hesitar a cada passo. A menina olhava para baixo, torcendo para que ninguém reconhecesse a cena da feira, torcendo para que nenhum vizinho estivesse na porta, torcendo para que o mundo,
Por alguns minutos, esquecesse que ela existia. Mas o destino nunca foi gentil com Luna. Assim que viraram a esquina, uma vizinha apareceu na janela, acenando para Kaká com empolgação exagerada, mas ao ver Luna ao lado dele, a expressão mudou para uma mistura de pena e desconforto. Oh, Luna, outra vez você aprontou na feira, menina? Perguntou a mulher, fingindo doçura. Luna abaixou mais ainda a cabeça. Antes que ela respondesse, Kaká interveio. Ela não aprontou nada. Ela foi injustiçada. A vizinha ficou sem graça, sorriu sem vontade e fechou a cortina de maneira apressada. Luna suspirou, exausta. Tá vendo? Murmurou. Até quando não faço nada, eles acham que eu fiz. Kaká não respondeu de imediato. Ele sabia que qualquer frase pedagógica naquele momento soaria vazia. Então apenas apertou um pouco sua mão, como quem diz, não está sozinha. Depois de alguns becos estreitos e caminhos de terra, eles finalmente chegaram à casa de Luna. Uma construção pequena, com paredes de tijolo exposto, telhado improvisado com telhas quebradas e um portão de metal enferrujado. A porta estava entreaberta. Pode entrar, disse Luna, baixinho. Minha mãe deve estar em casa. Ao empurrar a porta, Kaká percebeu a simplicidade extrema do ambiente. Um fogão antigo, 2 panelas amassadas secando ao lado, uma mesa que parecia ter sobrevivido a décadas de luta. O chão de cimento manchado carregava marcas de crianças que cresceram sem muitos brinquedos, mas com muita imaginação. Uma mulher magra, com olheiras profundas e cabelos presos apressadamente, levantou a cabeça assim que viu o visitante. Ela segurava uma sacola de compras vazia, como se tivesse desistido antes mesmo de tentar encher. Luna, eu tava preocupada. Você demorou. Ela parou de falar no mesmo instante em que percebeu quem estava ao lado da filha. Meu Deus, eu conheço esse rosto. Kaká sorriu de um jeito simples, sem se colocar acima de ninguém. Boa tarde, senhora. Sou o Kaká. A mulher levou a mão à boca, surpresa. O Kaká, o jogador, o da seleção. Ele assentiu, ainda sorrindo. Esse mesmo. Ela ficou completamente constrangida, como se a casa estivesse nua. Me desculpa a bagunça, me desculpa a casa feia, me desculpa tudo. Ai meu Deus, a Luna te incomodou, né? Essa menina só traz problema. Luna se encolheu instantaneamente, como se tivesse levado um chute na alma. Kaká foi rápido. Não, a Luna não fez nada de errado. Eu que me aproximei dela. Ela estava passando por uma situação difícil. A mãe respirou fundo, tentando recuperar algum equilíbrio emocional. Mas a verdade é que a vida já tinha tirado quase tudo dela: energia, paciência, esperança. A única coisa que restava era amor pela filha, mesmo que às vezes esse amor viesse misturado com frustração. Entra, por favor. Ela abriu espaço. A casa é humilde, mas é o que temos. Kaká entrou devagar, respeitando aquele ambiente como se fosse um templo. Não porque era bonito, mas porque era real. A mãe puxou uma cadeira velha para ele, mas ele recusou. Prefiro ficar de pé por enquanto. Obrigado. A mãe olhou para Luna e perguntou: o que aconteceu dessa vez? Luna abriu a boca para responder, mas Kaká falou antes, sem intenção de silenciá-la, apenas desejando poupá-la. Houve um mal-entendido na feira. Algumas pessoas acharam que ela tinha pego algo sem pagar, e algumas crianças estavam. Ele hesitou por um segundo, zombando dela. A mãe fechou os olhos, como se tivesse sido atingida em cheio. De novo, murmurou. Sempre de novo. Ela segurou a borda da mesa com força, como se fosse desabar. Eu não aguento mais. Essa vida não quer saber de gente como a gente. Luna tentou tocar no braço da mãe. Mãe, Luna, a mãe interrompeu, com a voz quebrada. Por que você não fica só em casa, meu amor? Por que se expõe desse jeito? Luna parecia levar uma facada no peito a cada palavra. Porque eu preciso comprar. Eu queria ajudar. A mãe perdeu o controle por um momento. Ajudar? Luna, minha filha, você já sofre tanto, e ainda quer sair para ouvir o mundo te chamar de monstro. A palavra monstro ecoou pela casa pequena e pareceu ricochetear entre as paredes. Luna segurou o próprio peito,
como se tentasse impedir o coração de despedaçar por completo. Kaká respirou fundo, decidido a intervir. Com licença, posso falar uma coisa? A mãe limpou as lágrimas rapidamente, tentando parecer forte. Claro, desculpa, isso tudo é muito difícil. Kaká sentou-se no banco improvisado ao lado de Luna e olhou para a mãe com uma sinceridade que não passava na televisão, não aparecia em entrevistas. Era o olhar de um ser humano cansado de ver dor injusta. A Luna não fez nada errado. E ela não é um monstro. Ela é uma criança. Uma criança que precisa de ajuda, não de culpa. A mãe finalmente desabou. Chorou de um jeito feio, pesado, dolorido. Chorou como quem guardou lágrimas por meses e agora não conseguia mais segurar. Eu sei que ela não é um monstro, mas o mundo faz ela acreditar nisso todo santo dia. Eu tento proteger, mas eu trabalho o dia inteiro, às vezes não vejo ela por horas, e quando chego em casa ela já tá dormindo. Eu não sei mais o que fazer, moço. Eu não posso pagar médico. Eu não posso pagar fisioterapia. Eu não posso nem comprar remédio direito. Eu sou uma péssima mãe. Antes que Luna pudesse reagir, Kaká colocou uma mão firme sobre o ombro da mulher. Senhora, a pior mãe é a que abandona o filho. A senhora está aqui, está lutando, está tentando. E isso faz da senhora mais forte que muita gente rica por aí. A mulher chorou ainda mais, mas agora era um choro de alívio. Como se alguém finalmente tivesse lhe dito que ela não era um fracasso. Luna abraçou a mãe, mas por algum motivo ela parecia com medo de encostar demais, como se tivesse medo de machucar a mãe com a própria existência. Mãe, me desculpa. Não, Luna, eu é que peço desculpa por não ser suficiente. Kaká sentiu o estômago embrulhar. A cena era tão real que parecia impossível não se comover. Ele apertou a ponte do nariz, tentando controlar a própria emoção. Não era apenas a dor delas, era o gatilho que aquelas palavras ativavam dentro da sua própria história. Ele lembrou-se, involuntariamente, do diagnóstico que quase destruiu sua carreira, do medo de perder tudo, do desespero de pensar que seus sonhos poderiam acabar ali, e lembrou-se de como teria sido insuportável enfrentar aquilo sozinho. Luna não era jogadora de futebol. Ela não tinha contrato, fama, dinheiro. Tinha uma doença, uma condição física dolorosa. Tinha pobreza, tinha abandono, tinha vergonha. E tinha uma mãe que, apesar de tudo, ainda a sustentava com amor. Mas ela não tinha ninguém para olhar nos olhos dela e dizer: você vale alguma coisa. Até agora. Kaká respirou fundo e perguntou: senhora, posso saber quando tudo começou? A doença, os sintomas. A mãe olhou para Luna, buscando permissão silenciosa, e Luna concordou com um aceno tímido. Ela nasceu normal, a mãe começou. Mas com 4 anos, o pé direito começou a inchar. No começo era pequeno, quase não dava para notar. Mas depois, a voz dela fraquejou. Depois começou a crescer mais, e mais, e mais. Levei ela no posto de saúde. Eles disseram que era uma infecção, depois disseram que era alergia. Só quando ela tinha 6 anos é que um médico falou a palavra elefantíase. Eu não sabia o que era. Eu não tinha noção do que isso podia virar. Kaká ouvia com atenção absoluta. O inchaço aumentou tanto que ela começou a mancar. A dor era constante. Ela não conseguia usar sapatos. Na escola, a mãe respirou fundo, tentando não desmoronar de novo. As crianças começaram a rir dela. Primeiro baixinho, depois na frente de todo mundo. Filmavam ela andando, postavam nos grupos, chamavam ela de pé monstro. Um dia ela voltou para casa com a mochila rasgada porque 2 meninos puxaram ela no pátio chamando de aberração. A expressão de Luna mostrava que cada lembrança era uma ferida aberta. A diretora disse para eu procurar uma escola mais adequada, completou a mãe, com desprezo evidente. Como se minha filha fosse um problema. Como se fosse culpa dela. Kaká respirou fundo. Ele não tinha respostas prontas. Ninguém tem para esse tipo de dor. Mas ele fez o que sabia fazer melhor, estar presente. Luna falou pela primeira vez desde o início da conversa:
com uma voz tão fraca que parecia que a qualquer momento poderia desaparecer. Mãe, eu falei para a senhora que eu não queria mais estudar, porque eu sentia que eu atrapalhava tudo, que era melhor eu não ir. Kaká virou-se para ela, devagar. E por que você pensava isso? Luna mordeu o lábio inferior com força. Por quê? Porque eu sinto que minha vida estraga tudo. Onde eu vou, eu sou motivo de piada, de nojo, de pena. A mãe abraçou a filha, mas Luna permaneceu rígida. Ela não estava acostumada a receber carinho sem medo. Kaká fechou os olhos por um instante. E então, com uma voz baixa, perguntou a coisa que o estava destruindo por dentro. Luna, você já pensou em desistir? A menina hesitou. O silêncio que ela manteve era pior do que qualquer resposta imediata. E então, finalmente, ela falou. Já. A mãe soluçou. Muitas vezes, completou Luna. Eu achava que, se eu sumisse, se eu não estivesse mais aqui, o mundo ia ficar normal de novo. A mãe caiu em lágrimas, desesperada. Kaká segurou na beirada da mesa, como se fosse a única coisa o impedindo de cair junto. Aquela frase, dita com a voz quebrada de uma criança de 9 anos, atingiu-o como nenhuma crítica, nenhuma derrota em campo, nenhum momento difícil em sua vida profissional tinha atingido. Ele tentou falar, mas a voz não saía. Então, ele fez o que sempre fez nos momentos mais difíceis dentro de campo. Respirou fundo, ergueu a cabeça e encontrou forças onde não sabia que existiam. Luna, disse ele, ajoelhando-se na frente dela, segurando suas mãos pequenas e magras. Olha para mim. Ela levantou o rosto devagar. Você nunca mais vai pensar isso. Nunca mais. Enquanto eu existir, você não vai desaparecer. Eu vou caminhar com você. Eu vou te ajudar. Eu vou estar aqui. Eu prometo. As palavras pareciam irreais até para ele, mas ao mesmo tempo soavam como a verdade mais sólida que ele já disse. Luna piscou, como se não acreditasse. Por quê? Perguntou ela, com voz de criança que nunca entendeu seu próprio valor. Por que o senhor ia querer ajudar alguém como eu? Kaká sorriu, um sorriso cheio de tristeza e esperança ao mesmo tempo. Por que alguém como você merece ser ajudada? E por que Deus não me deu tudo o que me deu para eu guardar só para mim? A mãe levou a mão ao peito, emocionada. Luna começou a chorar em silêncio. E pela primeira vez em muitos anos, o choro dela não era de vergonha, nem de dor, nem de medo. Era um choro de alguém que finalmente acreditou que talvez, só talvez, sua vida pudesse ter outro caminho. Kaká levantou-se, inspirou fundo e disse: a partir de hoje, Luna, eu prometo que você não vai enfrentar nada sozinha. Eu vou te ajudar a cuidar do seu corpo e do seu coração também. Ela sorriu. Um sorriso fraco, mas real. Era o começo. O primeiro fio de luz entrando numa casa apagada pela tristeza. A primeira semente de esperança plantada no coração de uma criança que nunca acreditou que pudesse ser amada. Kaká sabia que aquela promessa mudaria a vida dela. Mas naquele instante, ele ainda não tinha percebido. Mudaria a dele também. As primeiras luzes da manhã mal tocavam o céu quando Kaká abriu a porta de casa, respirando fundo como quem se prepara para um dia que pode mudar tudo. Ele não sabia exatamente o que esperar. Só sabia que uma menina com um mundo de dor presa nas pernas, e principalmente no peito, dependia dele. A responsabilidade pesava mais do que qualquer final de campeonato que ele já disputou. Mas havia uma diferença. Ali não existia torcida, não existia estádio, não existia glamour. Existia vida. Vida real. Dura, frágil, cheia de rachaduras. E ele decidiu assumir essa vida como quem assume uma promessa sagrada. Pegou a chave do carro, vestiu uma camiseta simples e seguiu para São Gonçalo com o coração inquieto, mas firme. Quando estacionou diante da casa de Luna, percebeu algo que partiu seu coração. Ela estava sentada no degrau, esperando. A perna deformada descansava sobre uma sandália improvisada que mal segurava o peso. O cabelo estava preso de um jeito mais arrumado do que ontem, como se ela tivesse tentado ficar apresentável para ele. Isso, por si só, já dizia muito. Bom dia, disse ela, baixinho. Kaká sorriu. Bom dia,
Luna. Você acordou cedo, hein? Ela deu de ombros. Não consegui dormir direito. Fiquei nervosa. Nervosa. Fiquei pensando no que o senhor disse, que ia me ajudar. A forma como ela pronunciou ajudar parecia carregada de incredulidade. Como se a palavra ainda fosse nova demais para sua realidade. Kaká se agachou ao lado dela. Eu não faltei à minha palavra. Tudo começa hoje. Os olhos de Luna brilharam por um instante, antes de ela olhar para o chão de novo, envergonhada. Entraram na casa para avisar a mãe antes de sair. A mãe de Luna, ainda de avental, estava preparando algo simples na panela. Talvez farinha com um pouco de manteiga, talvez só água e sal. A vida não dava muitas opções. A Luna pode ir. Sim, disse ela, sorrindo com gratidão. Mas, por favor, senhor Kaká, cuide dela. Ela não está acostumada a ser tratada bem. O senhor entende. Ele assentiu. Não se preocupe. Hoje ela vai ser tratada como merece ser. E completou, olhando de leve para Luna, com respeito e carinho. Luna corou. Era raro ouvir palavras assim direcionadas a ela. Entraram no carro. Enquanto dirigia, Kaká perguntava: tá com medo? Um pouco, ela confessou. Nunca fui numa clínica. Nunca fiz nada disso. Só sei sentir dor. Não sei como é tratar. Hoje você vai aprender, disse ele calmamente. E eu vou estar do seu lado. O trajeto até o centro de fisioterapia era curto, mas para Luna parecia uma viagem para outro mundo. A cidade passava pela janela. Ônibus lotados, gente saindo para trabalhar, vendedores ambulantes abrindo suas barracas e algumas crianças correndo pelo beco. A normalidade de todos os outros contrastava com o peso que Luna carregava. Uma vida inteira de olhares, dedos apontados, risadas abafadas, comentários sussurrados. Quando chegaram à clínica, Luna congelou na porta. As paredes brancas, os equipamentos, as pessoas com roupas profissionais, tudo parecia intimidante. A gente pode ir embora, se quiser, disse Kaká, percebendo sua ansiedade. Mas se você der um passo, só um, eu prometo que vai sentir orgulho de si mesma. Luna respirou fundo. Tocou a própria perna, como se pedisse permissão ao corpo. E deu um passo. Na recepção, Júlia, a fisioterapeuta que Kaká conhecia, abriu um sorriso quando os viu. Bom dia. Essa é a Luna. Sim, respondeu Kaká. Júlia ajoelhou diante da menina, sorrindo com a suavidade de quem sabe trabalhar com almas delicadas. Oi, Luna. Fica tranquila, tá? Aqui ninguém vai rir de você. Nós estamos aqui para ajudar. A menina ameaçou sorrir, mas a vergonha falou mais alto. Pode olhar meu pé, se quiser, disse ela, como se oferecesse para um sacrifício. Não quiser, Luna, corrigiu Júlia com carinho. Eu preciso. E vou cuidar disso com muito respeito. Ela examinou a perna de Luna com extrema delicadeza, sem fazer cara feia, sem hesitar, como se estivesse cuidando de algo precioso. Dali, Luna já sentiu algo que nunca tinha experimentado: ser vista sem ser julgada. Vamos fazer uns exercícios leves hoje. Tudo bem? Perguntou Júlia. Luna hesitou. Olhou para Kaká. Ele assentiu. Tô aqui. A menina apoiou-se na barra de ferro, tremendo um pouco. A perna pesada tornava impossível um simples movimento. Cada passo era um esforço gigantesco. Tenta só levantar o pé, um pouquinho, disse Júlia. Luna tentou. O músculo tremeu, o corpo pareceu ceder, mas ela conseguiu erguer alguns milímetros. Ela suspirou como se tivesse levantado 1000 quilos. Isso, Júlia comemorou. É assim que começa. Mas Luna balançou a cabeça. Isso não é nada. Qualquer criança faz isso. Kaká se aproximou. Não qualquer criança com seu peso, com sua dor, com seu histórico, com sua coragem. Luna, isso foi um passo. E passos mudam caminhos. Ela olhou para ele, surpresa. Você fala coisas bonitas, mas elas são de verdade mesmo. São, respondeu ele. Eu não falo por falar. Falo porque eu vejo em você uma força que você ainda não vê. Luna abaixou o rosto, mas desta vez,
Havia um pequeno sorriso escondido ali. Continuaram o exercício. Cada tentativa rendia uma gota de suor. Cada movimento parecia arrancar uma parte de sua insegurança. E ao longo de toda a sessão, Kaká se mantinha perto, não para ajudar fisicamente, mas para oferecer apoio emocional. Um apoio que Luna nunca teve. Depois de uma hora, ela estava exausta. Mas pela primeira vez, exausta de tentar, não de sofrer. Quando deixaram a clínica, Luna caminhava devagar, mas com uma postura diferente. Como se o corpo dela ainda estivesse pesado, mas a alma mais leve. Ainda dói? Kaká perguntou. Um pouco, mas valeu a pena. Ela pensou um instante. Valeu. No carro, Luna ficou calada. Mas não era o silêncio de tristeza. Era o silêncio de alguém que estava processando o novo. E o novo sempre assusta. Kaká percebeu a chance perfeita. Agora quero te levar num outro lugar. Onde? Perguntou ela, curiosa. No campo onde treino crianças. Quero que você veja como é o mundo sem crueldade. Ela não respondeu, mas seus olhos brilharam. Quando chegaram ao campo comunitário, uma porção de crianças corria atrás de uma bola velha, indo alto, tropeçando na própria animação. Era o tipo de cena que a maioria das crianças conhece, mas Luna nunca viveu. Quando ela saiu do carro, alguns garotos a reconheceram. Ei, é a menina da feira, disse um deles. O corpo inteiro de Luna enrijeceu. Seu coração começou a disparar. O medo a dominou. Kaká foi rápido. Ei, gritou firme. Ninguém aqui vai faltar com respeito. A Luna é minha amiga. E vocês vão tratar ela como tratam a mim. O tom dele mudou a atmosfera. Os meninos ficaram sem graça. Um deles caminhou até Luna. Tímido. Desculpa, aquele dia, a gente foi idiota. Era a primeira vez que alguém pedia desculpas a Luna por um dos episódios que a marcaram tanto. Ela não sabia o que fazer. Apenas murmurou. Tudo bem. Eu também gritei com vocês. Os meninos sorriram de leve. Kaká bateu palmas. Vamos fazer melhor, disse ele. Hoje vamos mostrar para Luna que aqui ninguém fica de fora. E então, lentamente, as crianças abriram espaço para ela entrar no campo. Luna deu passos tímidos, mas ao ver que ninguém ria, ninguém apontava, ninguém sussurrava, algo floresceu dentro dela. Kaká pegou uma bola e colocou aos pés da menina. Chuta. Eu? Perguntou Luna, chocada. Sim, você. Do seu jeito. Do seu tempo. Ela ergueu o pé esquerdo, o normal, e deu um chute fraco. A bola rolou uns 2 metros. E tudo parou. Os garotos olharam. Alguns chutavam bolas muito mais fortes. Mas naquele momento, não importava a força. Ai! Kaká comemorou como se fosse um gol na final da Copa. Isso é coragem. Luna corou. E riu. Riu de verdade. E aquele riso era lindo. Passaram horas ali. Entre conversas, passos, bolas, brincadeiras suaves. Luna não entrou no jogo, mas ficou perto, e isso já era uma vitória gigantesca. No final da tarde, enquanto as crianças iam embora, Luna ficou sentada no banco ao lado de Kaká, observando o céu que começava a mudar de cor. Eu gostei daqui, disse ela, e pode voltar quantas vezes quiser. Ela hesitou. Hoje eu me senti normal. Kaká sorriu. Luna, você nunca foi anormal. O mundo é que é cruel demais para entender algumas dores. Ela respirou fundo. Minha perna ainda dói. Vai doer. Mas você vai aprender a caminhar mesmo assim. E um dia, essa dor não vai mandar mais em você. A menina olhou para a própria perna. Enorme, pesada, castigada, com um olhar diferente. Não de nojo, não de ódio, não de vergonha. Um olhar de aceitação. Kaká, ela disse, baixinho, você acha que um dia eu vou conseguir andar mais rápido? Acho que você vai conseguir correr. Ele respondeu. Ela riu, achando impossível. Correr não dá. Dá sim, respondeu ele, convicto. O impossível só existe até alguém provar o contrário. E eu aposto que vai ser você. O vento soprou de leve no rosto dela, e Luna fechou os olhos, como se recebesse aquele sopro como um sinal.
E então, ela disse algo que fez Kaká sentir o peito aquecer de um jeito que nenhuma vitória em campo jamais fez. Obrigada por não desistir de mim. Kaká olhou para ela com seriedade suave. Eu não desisto de quem precisa. E você? Precisava muito de alguém que ficasse. Luna apoiou a cabeça no ombro dele, tímida, mas confiante. Kaká permaneceu imóvel, respeitando aquele gesto como se fosse sagrado. Porque era, para uma criança ferida, encostar a cabeça em alguém é um milagre de confiança. Ao final do dia, ele a levou para casa. A mãe dela estava na porta, preocupada, mas quando viu Luna sorrindo, seus olhos encheram de lágrimas. Do que você tá rindo, menina? Perguntou a mãe, emocionada. Luna respondeu com uma inocência tocante. Hoje eu chutei uma bola. Mas o que Kaká ouviu foi muito maior. O que ela realmente quis dizer era: hoje eu me senti viva. Kaká se despediu e voltou para o carro. Mas antes de entrar, ouviu Luna chamá-lo. Kaká. Ele se virou. Oi? Obrigada por me ensinar a dar o primeiro passo. Kaká sorriu largo, com os olhos brilhando. O primeiro de muitos, Luna. O primeiro de muitos. E assim terminou um dos dias mais importantes da vida dela. E, sem dúvida, um dos mais importantes da vida dele. Porque naquele instante, Kaká percebeu uma verdade poderosa. Ele não estava apenas ajudando Luna a caminhar. Ela estava ensinando a ele o que realmente significa ser humano. O céu de São Gonçalo exibia um azul intenso naquela manhã de domingo, como se até ele soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. O vento soprava leve, carregando o cheiro de pão fresco das padarias e o som distante de rádios antigos tocando samba. As ruas estavam mais movimentadas do que de costume porque, naquele dia especial, haveria um evento comunitário gigante, organizado para celebrar crianças do bairro, promover inclusão e arrecadar fundos para famílias carentes. Era um dia de festa, um dia de cores, um dia de esperança. Mas para Luna, era um dia de medo. Ela acordou cedo, vestindo um vestido simples azul claro que a mãe havia recebido de doação meses antes. O tecido tinha pequenos desenhos de estrelas, e a mãe insistiu que combinava com ela, porque filhas da noite têm luz própria. Mas Luna mal conseguia se olhar no espelho. Tentava ajeitar o cabelo, que insistia em cair sobre o rosto. Tentava esconder a perna deformada atrás do tecido, mas não havia como. A perna enorme escapava como uma sombra do passado que nunca a deixava em paz. No sofá, Kaká esperava pacientemente, tomando um gole de café que a mãe de Luna havia feito especialmente para ele. Quando Luna saiu do quarto e apareceu na porta, tímida como sempre, ele abriu um sorriso sincero. Luna, você tá linda. Ela corou imediatamente. Mentira. É verdade, insistiu ele. Mas pode ficar tranquila. Hoje ninguém vai olhar para você do jeito que olhava antes. Ela mordeu o lábio. O senhor promete? Prometo, respondeu Kaká, com aquela firmeza suave que só ele conseguia ter. Eu vou estar ao seu lado o tempo todo. A mãe colocou uma mão nos ombros da filha, emocionada. Vai dar tudo certo, meu amor. Ele tá com você. Mas a verdade é que Luna nunca esteve tão nervosa. A mão dela suava, e o coração batia tão forte que ela sentia no pescoço. No caminho até o evento, dentro do carro, Luna quase não falou. O silêncio dela parecia uma névoa espessa. Mas Kaká sabia que aquela quietude não era fraqueza. Era preparação. Era medo tentando se transformar em coragem. Você lembra o que treinamos? Perguntou ele. Ela assentiu. Respirar fundo, erguer a cabeça e acreditar que eu mereço estar ali. Isso. E não esquece, eu tô com você. O carro parou perto do campo de futebol onde aconteceria o evento. De longe já dava para ver o agito, bandeiras coloridas, crianças correndo, música tocando em caixas velhas. Havia um pequeno palco improvisado com faixas escritas à mão, Festival da Esperança. Quando Luna desceu do carro com a ajuda de Kaká, sentiu algo devastador. Olhares. Não eram olhares agressivos como na feira, mas eram olhares. E ela odiava ser vista. Instintivamente, tentou se esconder atrás de Kaká. Mas ele, percebendo isso, olhou para trás e sorriu. Hoje não precisa se esconder.
Eu tô aqui. O mundo não vai te engolir. Ela respirou fundo. A mão dela se apertou no braço dele como se fosse seu porto seguro. Algumas crianças reconheceram Kaká. É o Kaká. Minha nossa, é ele mesmo. O Kaká tá aqui. Ele acenou, tirou algumas fotos rápidas, mas sempre mantendo Luna perto de si. Quando finalmente subiram para a área reservada atrás do palco, Luna ficou impressionada com o tamanho do público. Haviam talvez 300 pessoas, adultos, jovens, idosos, crianças, assistindo apresentações de dança, teatro e pequenos discursos de líderes comunitários. Era gente demais. Não precisa subir no palco, disse Kaká, percebendo o pânico nos olhos dela. Só fica perto de mim. As pessoas precisam ver você como você é. Sem medo. Ela engoliu seco. Mas e se eles rirem? Eles não vão, garantiu Kaká. E se alguém fizer, eu vou estar lá. Ela respirou fundo, mas continuou tremendo. O coordenador do evento subiu ao palco e pegou o microfone. Agora, meus amigos, é um prazer enorme anunciar nosso convidado especial, um dos atletas mais inspiradores do Brasil, nosso querido Kaká. A multidão aplaudiu, explodindo em gritos e euforia. Kaká então fez algo inesperado. Segurou a mão de Luna. Ela congelou. Vem comigo. O quê? Não. Ela tentou recuar, mas ele a puxou com delicadeza. Eu não posso subir lá. As pessoas vão ver meu pé. Elas vão ver você, disse ele. E é isso que importa. Luna sentiu o mundo rodar por um instante, mas Kaká continuou andando, e ela foi junto, como se estivesse presa a ele por um fio invisível de confiança. Quando os dois subiram ao palco, a multidão fez silêncio. Todos olharam, todos viram, e Luna, sentindo cada olhar como uma lâmina, começou a tremer. Sua respiração ficou pesada. As pernas quase cederam, mas Kaká não soltou sua mão. Ao contrário, aproximou-se e colocou um braço ao redor dela, como um escudo humano. Ele se aproximou do microfone. Obrigado pelo carinho de vocês. Hoje eu não vim aqui para falar sobre futebol. Não vim para falar de carreira, nem de vitória. Hoje eu vim para falar de coragem. Ele olhou para Luna. E essa menina aqui é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Um murmúrio se espalhou pela plateia. Luna abaixou os olhos, morrendo de vergonha. Mas então, algo aconteceu. Uma criança da plateia, talvez por inocência, talvez por curiosidade, gritou: Moça, seu pé é do tamanho de uma bola de futebol. Dói. O silêncio que se seguiu foi brutal. A mãe da criança tentou tampar sua boca, mas era tarde. O comentário flutuava no ar, pesado, irreversível. Luna, por um momento, sentiu o velho impulso de fugir, de correr para longe, de se esconder atrás da cortina preta do palco. Seu peito parecia que ia explodir. Mas antes que ela desabasse, Kaká se abaixou ao lado dela e sussurrou: Você consegue. Eu tô aqui. Ela respirou fundo. Depois mais uma vez. E então, pela primeira vez na vida, ela deu um passo à frente sozinha. O microfone estava na altura do rosto dela. Kaká segurou firme, mas deixou espaço para ela falar, se ela quisesse. Ela ficou alguns segundos em silêncio. O vento tocava seu rosto. O som do mundo parecia distante. Então, com uma voz frágil e trêmula, ela falou: Dói? Dói sim. Mas não é só o meu pé que dói. É quando as pessoas riem. É quando elas apontam. É quando elas me chamam de coisas feias que eu nunca pedi para ser. A plateia ficou absolutamente muda. Ela continuou, agora com mais força. Mas eu tô aprendendo uma coisa. Que eu não escolhi nascer assim. Mas eu posso escolher. Não ter vergonha de existir. Algumas pessoas começaram a chorar. Kaká respirou fundo, orgulhoso. Luna limpou uma lágrima e disse: Eu só queria ser vista como criança, não como doença. Uma mulher na plateia apertou o peito. Um homem enxugou uma lágrima escondida. Crianças começaram a olhar para ela com admiração, não com estranhamento. E então Luna concluiu: Se você também tem medo de sair de casa, de ser diferente, eu quero dizer que você não tá sozinho. Eu também tenho medo. Mas hoje, eu não deixei o medo ganhar.
A multidão explodiu em aplausos. O som era tão grande, tão intenso, tão cheio de amor, que Luna recuou um pouco, não por medo, mas por surpresa. Ela nunca tinha sido aplaudida na vida. Kaká segurou seus ombros e sorriu. Você acabou de fazer algo enorme. Ela respirou, emocionada. Eu consegui. Conseguiu. E foi lindo. Muitas pessoas vieram tirar fotos, mas desta vez não eram fotos por curiosidade, mas por admiração. Dona Marilda, a mãe de Luna, abraçou a filha com força. Minha menina, eu sempre soube que você era forte. Luna abraçou a mãe de volta, chorando. Mas era um choro de cura, não de dor. O coordenador do evento voltou ao palco e disse: se essa menina conseguiu enfrentar o mundo hoje, então todos nós podemos aprender um pouco com ela. Aplausos novamente. Kaká caminhou até o microfone, pediu silêncio e disse: a Luna me ensinou algo muito importante. Que o corpo não define ninguém. Que a dor pode ser grande, mas o amor é maior. E que coragem não é não ter medo. Coragem é caminhar mesmo com medo. Ele colocou a mão no ombro de Luna e concluiu: hoje, essa menina deu o passo mais importante da vida dela. E eu espero que vocês nunca se esqueçam disso. A plateia voltou a aplaudir, alguns até se levantando. Foi impossível não perceber. Luna havia conquistado o coração de todos ali. Depois do evento, enquanto caminhavam de volta para o carro, Luna pegou a mão de Kaká. Obrigada por me dar coragem. Ele sorriu. Eu só te mostrei onde ela estava. O resto foi você. Ela sorriu de volta, um sorriso cheio de orgulho e luz. Eu achei que nunca ia conseguir fazer isso. A vida é feita de passos, Luna. E você deu um passo gigante hoje. Ela olhou para o céu e sussurrou: eu acho que, pela primeira vez, eu gosto de mim. A frase fez Kaká engolir seco. Ele nunca imaginou que ouvir isso de uma criança pudesse significar tanto. De volta ao carro, enquanto partiam, o sol se punha em tons laranja e dourado. E, por uma fração de segundo, Luna viu seu reflexo no vidro do carro. Não o reflexo da perna deformada, mas o reflexo de uma menina inteira. Uma menina que renasceu. Uma menina que, naquele dia, aprendeu a caminhar de verdade. E Kaká, enquanto dirigia, percebeu. Ele não tinha apenas ajudado Luna a enfrentar o mundo. Ele ajudou Luna a enfrentar a si mesma. E isso vale mais do que qualquer gol. Antes do fade final, Kaká se vira para a câmera e diz: se essa história tocou seu coração, clique em seguir. Aqui você encontra mensagens de vida, coragem, superação, humanidade. Histórias que transformam. Histórias que inspiram. Ajude esse canal a alcançar mais pessoas. Um simples gesto seu pode mudar uma vida.